Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. De volta, 14 horas e 30 minutos. Doutor Me Consulta ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Monte Roraima. E eu tô com o nosso especialista, ele é neurologista, Felipe Queiroz. Antes de mais nada, a gente estava conversando aqui no backstage que o doutor participou do Doutor Me Consulta lá no início, 2018, 2019, né, doutor? Seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Obrigado pelo convite, bom lhe rever. Faz tempo, né, doutor? Faz tempo. Rapaz, é só assim, olha, ele só veio porque ele tá de férias, viu? Senão ele não ia vir, eu tenho certeza. Doutor, a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante para a grande maioria dos brasileiros, do mundo inteiro, não só do Brasil, né? É a questão do sono e do impacto dele na saúde das pessoas. Como a privação do sono afeta o cérebro a longo prazo. E isso, enfim, acontece não só pela questão da ansiedade hoje em dia, que as pessoas tá muito mais aparente, mas em outras questões neurológicas também, né? Isso, o sono é fundamental para o que a gente fala da homeostase, né? O equilíbrio do nosso corpo, né? Então a gente passa boa parte do nosso dia dormindo, na noite, né, do dia que eu falo às 24 horas, dormindo, que é para tentar reestabelecer a sua homeostase. Porque qual é a função do sono, né? Porque às vezes a gente pergunta, por que dormir? Né? A gente sabe que o sono é importante para o reestabelecimento das nossas energias, nas crianças, principalmente a maturação do sistema nervoso, consolidação das nossas memórias. A gente sabe que tem uma parte hormonal também envolvida no sono, que dormir pouco vai implicar também gerar influências ao longo da nossa vida da parte hormonal, tanto também para a questão de estresse, ansiedade. A gente sabe que o estresse e a ansiedade pode causar insônia, mas também a insônia também pode causar estresse e ansiedade. Então impacta de diversas maneiras no nosso dia a dia. Pois é, em relação a esses impactos, quais as funções cerebrais são mais prejudicadas pela privação do sono? Então, não só funções cerebrais propriamente dita, o nosso cérebro precisa do sono principalmente para consolidar memórias, né? Mas também ele influencia muito no outro dia, né? Quando a gente não dorme, então impactando na nossa atenção também, que é fundamental para a gente conseguir fazer nossas coisas do dia a dia, lembrar, né, do que a gente está fazendo. A gente pega um pequeno objeto, precisa levar para algum lugar, quando a gente não tem atenção a gente acaba esquecendo isso. A gente sabe que o sono, pessoas que dormem pouco, tem uma maior chance no futuro vir desenvolver quadros demenciais, principalmente a doença de Alzheimer, porque durante o sono é que o nosso cérebro faz uma limpeza do que foi produzido ali ao longo do dia, daqueles metabólitos produzidos, e vai limpando. Então a gente sabe que quem dorme pouco tem maior chance no futuro vir desenvolver doença de Alzheimer. A gente sabe também que a noite de sono mal dormida, ela impacta de diversas formas no dia a dia das pessoas. Uma noite mal dormida de sono, a pessoa já acorda de mau humor, já acorda estressada, ela não produz como deveria produzir, né? Ou seja, só malefícios para a saúde, né, doutor? Isso. Além de a questão do estresse, do mau humor, né? Às vezes a pessoa fica mais ansiosa. A gente sabe que quem tem insônia, privação de sono, tem maior risco também de desenvolvimento de depressão. Essas pessoas também ao longo do dia elas têm uma coisa que a gente chama sonolência diurna, né? Por não ter dormido bem à noite, elas ficam sonolentas ao longo do dia. Isso impacta também na funcionalidade dessas pessoas, né? Um motorista ele aumenta o risco de acidentes, né? Dependendo do trabalho que ela faz, você acaba se expondo. Quem trabalha em alturas, então tem maior risco de acidentes por conta dessa sonolência diurna que a gente fala, que a noite de sono mal dormida vai gerar no outro dia. Existe alguma relação a longo prazo com a doença de Alzheimer, Parkinson? Parkinson um pouco menos. A gente sabe que o Parkinson tem alguns distúrbios do sono, que não propriamente a insônia, que precedem a doença de Parkinson, a parte motora da doença. Mas o Alzheimer isso é bem estabelecido, né? Como eu falei, durante o sono a gente tem ativação de um sistema que a gente fala G-linfático, né? Linfático. E ele faz a limpeza do nosso cérebro daqueles metabólitos, né, aquelas proteínas. E a doença de Alzheimer é uma doença que a gente fala de acúmulo, de depósito de proteínas no cérebro, uma proteínazinha chamada beta-amiloide, né? Então, ao longo da vida, quando a gente vai dormindo pouco, né, essa proteína, pessoas que dormem pouco, essa proteína tende a se acumular mais e no futuro pode se apresentar como uma doença de Alzheimer. Doutor, o que acontece com a memória e a capacidade de aprendizado em pessoas que sofrem uma privação crônica já do sono? Isso. A gente sabe que para a consolidação de memórias e a memória ao longo do dia, a gente precisa
ter atenção também naquilo que a gente está fazendo, que a gente está escutando, que a gente está lendo, né? Então, quando a gente dorme pouco, nossa atenção é reduzida no outro dia, né? E também o sono, além desse papel da atenção, durante o sono que a gente faz as reconexões sinápticas, novas vias neuronais, né? E com isso a gente tem a consolidação das memórias que a gente adquiriu ao longo daquele dia. Então, a partir do momento que a gente tem um sono mais curto, ou um sono fragmentado, ou um sono de má qualidade, ou até mesmo pessoas que não conseguem dormir mesmo, você perde tanto essa parte de reorganização de neurônios, né, como de consolidação de memórias, né, atrapalhando que essas memórias fiquem fixas, além de adquirir novas memórias ao longo do dia, porque você não tem atenção naquilo que você está fazendo, porque você teve uma noite de sono mal dormida. Ou seja, só malefícios para a saúde, né? Existe uma conexão entre a privação do sono e as alterações emocionais, de humor, ansiedade, depressão? A gente falou no início que sim, mas elas podem ser mais agravadas, doutor? A gente sabe que quando a gente fala insônia, a gente fala insônia, a doença insônia, né? E tem o que a gente chama de insônia comórbida, né? Que às vezes a pessoa tem depressão, tem ansiedade e aquilo acaba gerando a insônia. Mas a insônia, doença em si, propriamente dita, ela também pode gerar esses transtornos de humor. Então você acaba fazendo como se fosse uma bola de neve, né? Ansiedade, depressão piorando insônia ou causando insônia piorando e a ansiedade e a depressão causando mais insônia. Isso acaba virando uma bola de neve. Uma coisa puxando a outra, né, doutor? Isso. Quais são os grupos de pessoas que são mais vulneráveis aos efeitos a longo prazo da privação de sono no cérebro? Então, todos nós somos vulneráveis, né? A gente sabe que existe grupo de pessoas que são mais propensos a ter insônia, né? Quem são? São as mulheres, né? Elas são mais acometidas pela insônia. Pessoas que têm histórico na família de insônia, existe um componente genético na insônia também envolvido. E as pessoas mais idosas também, elas estão mais predispostas a ter insônia. Ao longo da nossa vida, se a gente for pensar na vida como inteira, quando a gente é bebezinho, né, a gente praticamente dorme o tempo inteiro, né? Ao longo da vida a gente vai dormindo menos, né, e ficando mais tempo na vigília, acordado. O idoso dorme menos ainda, né, por conta dessa evolução ao longo dos anos do sistema de sono do cérebro. Então eles também estão mais propensos à insônia. Isso já é quase que na grande maioria dos idosos, isso, doutor? Dormir Essa menos, privação de sono? Dormir menos é comum no ciclo de vida do idoso mesmo, tá? Isso faz parte do nosso ciclo de vida. Mas não é normal ter insônia. A gente dorme menos, mas a insônia ela é uma condição patológica, ela é uma doença que, se começa a gerar prejuízo funcional, a pessoa começa a dormir menos do que aquilo que se espera, né? No idoso a gente fala aí por volta de 7, 8 horas, e aquilo começa a trazer impacto no outro dia, né? E aí impacto tanto cognitivo, de memória, a gente precisa cuidar, porque não é porque ele está mais velho que ele vai dormir pouco e vai ter prejuízo por conta disso. A gente precisa cuidar disso também. De que forma o idoso que procura tratamento lá no seu consultório, como é esse tratamento, doutor, para ele, no caso, para ele melhorar a qualidade de vida dele? Então, a gente precisa primeiro entender, né, saber se esse idoso ele tem uma insônia, a gente fala, né, de indução, que é aquela pessoa que deita na cama e não consegue dormir, ou se é uma insônia que a gente fala de manutenção, né, que ele deita, dorme, mas passa a noite acordando, né, desperta. É aquele sono disperso, que ele só fechou o olho, mas ele não está dormindo. Isso. Ou a insônia terminal, né, que a gente fala, né, a pessoa deita, dorme, tem um sono, mas acorda muito antes do que ela gostaria, do que ela precisa, do que o corpo dela precisa. Então a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, nos casos que o paciente tem insônia de manutenção, fica acordando, a gente precisa ver se não tem nenhum remédio envolvido nisso. Às vezes o idoso ele é hipertenso, toma um diurético, dá vontade de fazer xixi à noite, precisa levantar. Então a gente precisa entender o contexto como um todo, ver se não tem nenhuma depressão e ansiedade envolvida para tratar isso, né? Porque é um sintoma também, né, doutor? Porque também é um sintoma. Então a gente precisa tratar essas condições que podem estar levando ele à insônia, né? E se for insônia primária, tentar tratar essa insônia primária. E o tratamento não é só com remédio, né? O tratamento mais eficaz para a insônia que a gente tem de melhor evidência não é remédio, né? É uma coisa que a gente chama terapia cognitiva comportamental para o sono, para a insônia, né? Posteriormente, se isso não funciona, a gente pode tentar medidas farmacológicas. Como é feita essa terapia, doutor? Essa terapia é feita com psicólogos, né, que são especialistas nisso, né? Então, eles trabalham vários pontos do sono, pontos comportamentais mesmos, para tentar corrigir aqueles comportamentos que são danosos para o sono daquela pessoa, para fazer com que ela melhore.
Olha, são 14 horas e 40 minutos. A gente está aqui com o especialista neurologista Felipe Queiroz. A gente está falando sobre o tema como a privação do sono afeta o cérebro a longo prazo. E você pode mandar sua pergunta aqui para o doutor. O telefone WhatsApp é o 991541079 ou o 3624-4590. Doutor, quais as estratégias ou hábitos podem ajudar a prevenir os danos neurológicos causados pela privação do sono? Então, aí é corrigir realmente a privação do sono, né? Então, a gente, ao longo dos anos também, na nossa sociedade, a gente tem dormido pouco, né? Menos do que anteriormente, por conta de compromissos profissionais, trabalhadores de turno. Às vezes não dá tempo de a gente fazer nossos compromissos pessoais por conta dos nossos compromissos profissionais ao longo do dia. A gente passa isso para o horário do sono e acaba dormindo menos. Então a gente precisa corrigir hábitos e tentar manter um ciclo de sono mais ou menos regular. Tentar procurar dormir mais ou menos no mesmo horário todos os dias, acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, independente se for final de semana ou não. E tem hábitos que a gente pode fazer antes de dormir para ter uma qualidade de sono melhor, né? E aí vai desde evitar atividade física muito próximo do horário de dormir. A atividade física é benéfica para o sono e para outras coisas, mas ela muito próximo da hora de dormir pode atrapalhar. Ela deu uma explosão de adrenalina, né, doutor? Adrenalina, a temperatura do corpo aumenta, então isso acaba atrapalhando, né? Evitar o uso de bebidas estimulantes, principalmente depois das 18 horas, e aí vai desde refrigerantes, energéticos, café, aqueles chás mais escuros, guaraná, que são coisas que estimulam também, atrapalham no sono. Tentar buscar deixar seu ambiente de dormir para dormir, né? Não, minha cama eu vou trabalho, faço várias coisas na cama. Não, o ambiente da cama é para dormir, não para fazer outras coisas. Como é que a privação do sono ela afeta a neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de se adaptar? Então, como eu falei, quando a gente é mais criança, né, no nosso desenvolvimento, a gente precisa dormir por conta justamente disso, da maturação do nosso cérebro e para que a gente possa fazer novas conexões nervosas, né? Isso que a gente chama de neuroplasticidade, né? Então, esse processo de novas conexões e maturação do cérebro, ele se dá principalmente justamente durante esse período do sono, né? Por isso que ao longo da vida a gente vai dormir nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, né? Que ele acontece a cada 24 horas mais ou menos, ele vai reduzindo, porque a gente vai cada vez mais precisando menos dessa neuroplasticidade por conta do desenvolvimento do nosso cérebro. Mas ele é fundamental. Sem o sono a gente não consegue. Pessoas que não dormem, a gente fala privação, que não dorme de jeito nenhum, é incompatível com a vida por conta disso. Olha, doutor, a gente queria saber se tem avanços agora recentes na ciência ajudando a entender melhor essa relação entre o sono e a saúde neurológica. Então, existem várias pesquisas, né, durante o sono, de sono, tanto questões terapêuticas, né, mas para o entendimento mesmo de todo esse sistema. Tanto que esse sistema de limpeza do cérebro, que a gente fala sistema linfático, né, o G linfático, depende de onde você for, ele é uma descoberta recente, né? Já se imaginava que durante o sono existia um processo de limpeza do cérebro, mas não se entendia como era feito isso, né? E hoje já se sabe que existem pequenos vasinhos, né, que vão lá durante a noite, que eles fazem essa limpeza do metabolismo cerebral. Isso é uma descoberta relativamente recente, né? Então essas pesquisas cada vez mais vão se desenvolvendo não só na insônia, como em outros transtornos de sono, para buscar entender mais, para que a gente possa abordar de uma melhor maneira. Olha, você que está precisando aí então de uma consulta com o nosso neurologista, o Dr. Felipe. Doutor, diga onde o senhor atende, telefone para agendamento de consulta, a sua rede social, para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta. Então, eu atendo na clínica Dr. Vida, que fica na Avenida Villeroy, né, em frente ali ao cartório. O telefone de contato lá é 99120-1467. A gente tem uma recomendação, né? Pessoas que dormem mal por mais de 4 semanas, de dar procurar ajuda de um médico ou um neurologista, ou um médico especialista em sono, para buscar intervir, né, nessa condição, porque não só na saúde neurológica influencia também a questão do sono. Em todos os setores, né, A gente doutor? sabe que quem não dorme mal está mais predisposto à obesidade, hipertensão, mau controle do diabetes, aumenta risco de AVC, aumenta risco de infarto, né? Então está envolvido em diversos processos mesmo. E tudo isso o senhor ajuda lá, né? A gente os trabalha pacientes, para ajudar né, os pacientes. Pronto, doutor, obrigado. Nada. Eu espero que o senhor volte mais vezes aqui, não só nas suas férias, tá? Tá bom? E a gente vai agora para um breve intervalo. Sua rede social, doutor?
No Instagram que eu tenho, né, é felipeqportela.neurologia. Pronto, Felipe Q. Portela, Neurologia. Já segue o doutor também, qualquer coisa já procura ele lá na Clínica Doutor Vida, número novamente... 99120-1467. Pronto. A gente vai de música e daqui a pouco o Doutor Me Consulta tá de volta. É rapidinho, não sai daí.